Sejam bem-vindos a mais um mais um episódio nosso, com mais uma empreendedora daqui da cidade de Belo Horizonte. Eu tô aqui, Bruno, querendo saber mais sobre gestão, querendo saber mais de negócios, querendo saber mais de formação de comunidades. Hoje vocês vão ficar impressionados com isso, tá? Aqui do meu lado, Guilherme, irmão do Bruno, para quem não acompanhou os primeiros episódios. Então nós somos os irmãos Guilherme Avelar e Bruno Avelar. Hoje nossa convidada, além das histórias que ela vai te contar, para mim pessoalmente é um prazer, porque nós somos amigos, eu acho que desde 4 ou 6 anos, desde a época de colégio. E a curiosidade é que ela estava no dia que eu conheci a minha esposa, no primeiro dia que eu conheci minha esposa pela primeira vez. Então, mais do que ver a história da empresa, da pessoa, é acompanhar a evolução de perto. Então, para mim, está sendo um prazer gigantesco. Então, Bruna Rodrigues, Bubs para mim. E ela vai contar um pouquinho para a gente da jornada empreendedora e das mudanças que ela traz nesses últimos anos, mas acho que a jornada é muito legal. E a gente pôde acompanhar, eu acompanhei de perto, às vezes de longe, quando eu morava ainda em São Paulo, mas sempre usando da Flora para presentear quem a gente tinha de mais especial. Bubs, casa é sua. Maravilha, eu estou muito honrada de participar hoje. É o primeiro podcast que eu vou gravar e eu adorei o tema, assim, eu senti que é um reconhecimento mesmo de toda a minha trajetória, não só como empresária, mas também como mulher. Então, uma honra, espero que a gente tenha um bate-papo maravilhoso, que a gente fale muito de comunidade, de gestão, de negócios, de maternidade, de tudo que Sim. envolve aí meu universo, né? esse é um Show. universo novo que você está descobrindo, que você falou pra gente há pouco tempo, de esporte, de praticar de sua saúde, aumentar ela. Agora que a gente brinca, né? Nós todos estamos numa fase com as crianças, né? Que a gente quer poder curtir elas muito, né? Um dos Sim, motivos, nos cuidar para ficar com elas, nos cuidar para aproveitar a vida com elas também, né? E a exatamente. nossa Tem uma vida. frase que eu adoro, assim, que Hum, você está disposta a morrer por um filho, mas você está disposta a viver por um filho? Eu acho ela muito Essa pega. forte. E ela tem, permeia muito o caminho da tem, saúde. tem uma também que eu gosto muito, toda hora eu penso. Na hora que eu falo para um paciente que ele tem que mudar de hábito lá no consultório, eu falo assim, ó, todo dia que você tiver preguiça, pensa no porquê e no porquê. Eu quero ver se você não vai levantar e vai fazer seu exercício. Porque a gente sempre tem um porquê e um porquê. O porquê pode perder força, porque depende só de nós. É, Mas o porquê é duro de você afrouxar o corpo e não cuidar de você mesmo, pensando que uma pessoa vai sentir falta de você ou que você não vai estar no momento para curtir no mesmo tanto que a pessoa quer que você curta junto com ela, é né? verdade. Então conta pra gente, assim, nós somos, eu acho que a infância nossa, eu um pouquinho mais velho aí, né? A gente não precisa entrar em detalhes, mas brincadeira, não é nada tão grande a distância, mas a gente viveu no mesmo colégio, tivemos um pouquinho da mesma educação, dos mesmos ensinamentos lá no colégio, nós todos somos filhos de São Marcelino de Champagnat, vamos dizer assim, né? Lá no Colégio Marista. Conta pra gente como é que foi essa sequência do colégio, como é que você decidiu para a faculdade, como é que foi esse caminho? Assim, eu nunca estudei em outra escola que não Dom Silvério, né? Então ali moldou o meu caráter e também é um lugar que eu entendo que trouxe muitas descobertas para mim e que essas descobertas permearam aí todo o meu caminho profissional. Então, é um colégio mais tradicional e eu sempre tive um desencaixe, apesar de amar a escola. Por exemplo, eu colocaria os meus filhos lá para estudar, com Uhum. toda certeza, mas eu sempre tive um desencaixe. E eu acho que esse desencaixe é um vanguardismo, uma ousadia, um pensamento crítico para além, sabe? Uhum. Então, isso permeou ali Para muitas das além das minhas freiras, né? escolhas. Do mundo Para puramente além. católico. É, Mas é legal, sempre é teve Não, legal. mas a gente isso. sempre contestar alguma coisa, né? É bom. É importante, né? É legal. E isso eu acho que tem tudo a ver com a minha empresa, com como eu lido com a minha gestão de negócios, de pessoas, na minha própria casa, minha família, né. Uhum. Então saio do colégio, não sei se vocês sabem, sou engenheira, minha formação é em Uhum. engenharia ambiental, sou pós-graduada em gerenciamento de projetos, então uma formação super cartesiana, e depois eu caio para o mundo do empreendedorismo criativo, que é realmente onde eu me encontro e me realizo profissionalmente, onde eu consigo dar vazão ali para toda a minha personalidade e os E meus você passou sonhos. por empresas assim, vamos dizer, Convencionais, né? convencionais? É? Sim,
Olha, fiz estágio na Copasa, trabalhei em empresas de engenharia super focadas em licenciamento ambiental de grandes frigoríficos. Então passei por essas etapas. E aí, depois de 2 anos mais ou menos, pós-formada, eu fui trabalhar no restaurante do meu pai, num limbo ali, sem saber o que eu queria fazer da minha vida, que é quando eu descubro o universo das flores. Ali que eu descobri essas possibilidades e dei um passo ali para Lá no restaurante profissionalização. mesmo, assim, Uhum. pensando em, sei lá, vou falar um termo, você vai me corrigindo. Pra enfeitar as mesas, enfeitar o ambiente, Pra decorar o decorar. ambiente. Foi assim? Literalmente assim. É? Ele tinha um plano de assinatura, que é uma entrega com recorrência de flores, e é quando eu percebo o grande impacto visual que as flores têm em qualquer ambiente. E aí tinham semanas que aqueles arranjos não iam para o restaurante. E nessas semanas eu sentia que a forma como a gente comunicava capricho, cuidado para o cliente, não era a mesma. E aí eu resolvi aprender a criar esses arranjos e comecei até essa prática semanal, fui me apaixonando, mas de uma forma muito pontual, sem pensar que isso viria a ser minha profissão, meu negócio. E aí, na época, eu estava fazendo um trabalho como psicóloga de transição de carreira, e ela pediu para eu fazer uma listagem de possíveis profissões. Eu devo ter listado umas 20, juro, umas 20. E aí, antes de entregar o papel, eu falei: peraí, Cristina, lembrei de uma e coloquei florista. Que era Hum, algo que eu estava gostando muito ali na minha Sim. rotina, né. E aí resolvi aprofundar, fazer cursos, buscar por uma profissionalização, e aí cheguei nesse universo Flora de série, É, bem de e foi paraquedas. bem assim, foi aqui em BH, onde que você se inspirava pra gente, pra você tomar essa decisão, ver que tinha um mercado grande, como é que foi isso? Então, contando um pouquinho, assim, da minha relação com as flores, eu era uma pessoa que não gostava de ganhar flores, para ser bem honesta. Eu detestava, eu ganhava, olhava para aquilo, passava meia hora e estava dentro da lixeira. Não gostava. E aí eu descobri, que o meu problema era estético mesmo. Eu sou uma pessoa muito estética. A uhum. Uhum. beleza, ela tem um papel na minha vida, assim, fundamental. Então, tinha essa questão com as flores, mas fui descobrindo outras possibilidades. Fiz um curso em São Paulo. Na época, não existia curso de design floral no Brasil, gente. Apareceu, assim, por um acaso, um curso em São Paulo. Eu fui para São Paulo, fiz esse curso e dei muita sorte, porque já era um curso de uma professora que tinha um repertório muito diferente Do do que a normal. gente via nas floriculturas tradicionais. Então eu aprendi lá a criar arranjos muito conceituais, artísticos, autorais, Uhum. com elementos exóticos, galhos, sementes, frutos. Então, o meu primeiro contato assim de profissionalização já foi muito diferente. Não, e é Então, eu me engraçado quando nutri você disso. comenta de galhos, frutos. A primeira vez que eu vi arranjo com isso foi na Flora. Na Sim, Flora de série. sim. E para mim sei lá, não cabia, é, eu não concebia que podia uma coisa conviver com a outra. Mas assim, só complementar, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção em arranjo que eu vi seu foi isso. Foi, cara, foi Aham. fruto, foi coisa mais bruta, e mais bruto misturado com coisa delicada e que ficava lindo ali, né? Então foi muito legal. É Mas e aí isso. você se capacitou e esse horizonte de você começar a capacitação, Bubs, até abrir a Flora de série. Quanto tempo durou isso aí? 6 meses, foi bem rápido. Eu já voltei de São Paulo e aí encontrei um curso nos Estados Unidos, numa zona rural de produção de flores orgânicas. Fui ali Aonde lá? chama Skagit Valley. É um lugar incrível, assim, muito lindo. Parecia que eu estava dentro do Pinterest, assim, vivendo um sonho inacreditável mesmo. Dentro de um celeiro, de uma fazenda. A Olha, gente colhia as flores, no jardim, na própria plantação, para a gente depois fazer os nossos arranjos. E aí a gente decorava um jantar, que a gente ia ter entre as alunas, dentro desse celeiro, com os arranjos que a gente criou, com as flores que a gente colheu no campo. Assim, um surto. Uhum. Um surto. E aí eu voltei muito decidida que eu queria trazer algo tão diferente, tão expressivo, tão criativo para o Brasil. Não era nem para o Belo Horizonte, era para o Brasil, porque não uhum. existia nada disso. E esse meio de lá pra cá, assim, que você foi lá nos Estados Unidos, me deu essa curiosidade porque você falou do jantar entre as alunas. Aham. E como é que é esse meio? Você vê muito.
é muito bem distribuído homens e mulheres, são mais mulheres cuidando desses arranjos mais autorais. Eu falo desse tipo de arranjos de floricultura que você tem hoje. Sim. Como é que é a distribuição disso? Porque No as tradicionais Brasil, eu acho que fica bem separado, ela fica fica, bem distribuído entre homens e mulheres. Não sei fica. quanto ao seu mercado, que eu acho que é Sim. outro. É. Assim, no Brasil, eu acho que a maioria dos donos, proprietários de floriculturas mais conceituais autorais são mulheres. Uhum. Mas quando a gente vai para o Instagram pesquisar outros perfis, mundo afora, eu acho bem dividido. Bem dividido. Entendi. É. E o seu trabalho, você falando em decoração, falando em comemorações, mas mais no âmbito de decoração e arquitetura. Você trabalha, você tem muita proximidade com paisagistas para fazer grandes jardins, grandes projetos. Você traz flores exóticas para esse tipo de jardim ou Então, de Ou já fez decoração? parte, né, da sua rotina? na verdade, assim, a Flora de Série, ela tem um trabalho, um nicho mais no design floral. Uhum. Entendi. O design floral, ele não é aquele paisagismo que leva o verde para as residências, para os quintais, para os escritórios. É algo mais focado em presentes, decoração de eventos e cursos e workshops. Então, assim, o paisagismo, ele entra um pouco na nossa história recente. A gente há 3 anos passou por um rebranding, uma mudança de loja física, então eu trouxe novos produtos e serviços. Um deles foi o paisagismo, mas algo como complemento desse universo da Flora de Série. Mas existe uma mesma lógica, assim, de raciocínio de criação de jardins e de criação de arranjos. É muito parecida a forma como a gente pensa, como a gente escolhe espécies, como a gente quer um resultado final, sabe? É porque eu tenho conhecido um paciente que ele é muito grande em paisagismo e eu fico imaginando, eles adoram ideias diferentes. Sim. Então depois eu vou te dar esses nomes, vou falar de você para eles. Legal. Sabe, o André Ótimo. Orsini, Paulo Orsini, já ouviu falar Aham, deles? demais. É? Super. Pois é, depois a gente Faz essa vou ponte. fazer. Mais Tá? Vou uma. falar Já com eles. começamos mais uma conexão. Isso é bom. Mas, o Bubs, quando a gente pensa no seu negócio, né? Eu acho que quando a gente começa, embora a gente já tenha alguma ideia, a gente acaba, sei lá, você dá um tiro em umas 4 frentes, 5 frentes e testa ali o que para de pé, o que sustenta. Com você foi assim, com a Flora de Série, teve algumas frentes que você explorou e todas elas estão de pé até hoje, ou teve frentes que você explorou, olhou e falou assim, acho que eu sou melhor, ou para esse público eu sou melhor nisso, para esse público aqui eu acho que tem gente que cobre melhor, eu vou recolher aqui minha atuação e vou começar a intensificar nesse outro que eu acho que é uma visão de futuro, enfim. Como é que passou isso dentro da sua caminhada da Flora? Então, no começo, o nosso maior foco era design floral para presentes. Então, eu criava arranjos muito personalizados, de acordo com profissão, hobbies, personalidade daquela pessoa que ia receber. E aí, muito na sequência mesmo, eu caí de paraquedas no universo de decoração de eventos, porque para mim era um serviço complementar óbvio ali da minha profissão. Sim. E aí toquei isso por 6 anos. Mas o que eu percebi? Eu tinha uma entrega muito potente na parte do varejo, Que era a parte dos arranjos dos personalizados, tá bom. arranjos para presente, Uhum. uma entrega muito diferenciada, uma comunicação com o público diferenciada, ações e lançamentos muito, muito legais. E na decoração de eventos, eu acho que eu entregava um 7 em 10, um 8 em 10. Uhum. E aí, o que eu percebi? A logística era completamente diferente. A operação era diferente, a mão de obra era diferente, a gestão daqueles 2 negócios eram diferentes, porque eram 2 negócios diferentes. Uhum. Então, eu sempre quis parar com a decoração de eventos e eu não tinha coragem, porque financeiramente é muito bom. É um negócio muito lucrativo. Eu brinco que tem, assim, eu falo da medicina, assim, a gente tem, eu como fisioterapeuta e os médicos como consultas, eu brinco que as consultas são um trabalho de formiguinha. E tem os procedimentos ou cirurgias que são os bolos de dinheiro. Sim. Né? Então eu imagino que seja isso, né? Você tinha o varejo que sempre estava ali constante, mas o evento vinha
um montante maior, um valor maior de faturamento que devia ser interessante para o É início do negócio, isso. né? Um cliente te coloca 60 mil reais É. no caixa. Não que o trabalho é proporcional, lógico, Claro, claro. né? Então eu quis parar, a rotina da decoração de eventos não era algo que encaixava bem nos meus sonhos, no meu lifestyle. Só que eu tinha dedos para parar de fazer isso. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do Raul, eu achei a desculpa perfeita para o mundo. Só que, gente, É as pessoas não estão verdade. nem aí pra gente. Então a gente fica muito preocupado assim, o que que as pessoas vão pensar de eu parar, de eu sair desse segmento? Elas vão pensar nada, né? Mas eu precisei muito de uma desculpa muito forte, assim, para eu bancar a minha decisão. Era mais uma desculpa forte para você do que para eles, né? Se for pensar. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. E aí eu parei de fazer decoração de eventos e coloquei todo o meu esforço, minha expertise, minha energia no varejo, que é onde eu domino, que é onde é realmente ali a minha praia, sabe? E faz muito sentido, porque aí você aprofunda, você começa a trazer o negócio para outro patamar, você evolui, você se torna referência, autoridade e vai abrindo outros caminhos, né? Mas também, Gui, eu acho que complementando essa pergunta, muitas dos braços assim que eu coloco para dentro da empresa e que futuramente eu possa tirar, primeiro eles entram muito assim, muito pelo universo e pelo DNA da marca. Uhum. Eu confesso que eu não penso tanto primeiro assim, tenho demanda de mercado? Eu não faço um estudo, então assim, tenho essa demanda de mercado grande, é interessante, cabe? Eu vou experimentando e o mercado me conta. O mercado me conta. Testa rápido, aprende rápido. E vai. E eu acho que seu mercado, o jeito que você fez afora, vamos dizer assim, foi totalmente disruptivo, né? Então, totalmente diferente do que já existia. Então, você é boa nisso, né? De experimentar coisas Sim. novas, diferentes e responder rápido, É. entender isso rápido, se Eu adaptar e tenho continuar. coragem de É. experimentar, claro que dentro ali de um universo que se conecta, né? Uhum. Não invento, assim, não pego uma coisa e misturo tão absurdamente. Mas, por exemplo, recentemente, na loja nova, a gente trouxe paisagismo, objetos decorativos. Esse ano mesmo, eu já vou mudar o meu paisagismo. E onde estão as lojas? Está na Rua Lagoas, lá na Savassi. Lá na Savassi. Eu fiquei 9 anos na Raul Pompeia, no São Sim, Pedro. tá. E aí fechei essa loja e mudei para Lagoas. Então, Tá. só uma loja. Entendi. Achei que você tava com duas já. Que aquela lá eu acho linda. Passo lá na porta toda hora. A da Vou passar. Lagoas É. é linda demais. É legal. Ela Vou começar a passar lá na porta todo dia, porque eu tenho. Um dos meus filhos está indo para Santo Antônio. Então nós vamos estar ali perto. Demais! Super É. vizinhos. Então agora a gente está, inclusive, tirando o paisagismo da forma como ele é dos meus serviços, porque eu já entendi outros pormenores desse processo, sabe? Então também não tenho medo de experimentar, de recuar, porque, gente, recuar não é retrocesso. Uhum. É profundidade, é você trazer profundidade no que você é muito bom, né? É voltar pro lugar de potência, né? Você É isso, pegar e saber aproveitar o seu máximo naquele lugar que você é melhor. é exatamente isso. O Bubs, quando a gente pensa nesse processo seu, assim, uma coisa que me chama a atenção assim, experimentar e coragem é uma parte dela. Agora, experimentar, ter coragem e não aprender nada, ou não ter processo para aprender o que você está tentando, assim, provavelmente você vai ser só uma corajosa e isso não vai se traduzir para negócio. No seu caminho, assim, é claro que você aprendeu, que você traz isso para resultado. Você tem, assim, a engenharia, gestão de projeto, isso te trouxe alguma metodologia, ou ser metódica, um pouco mais metódica para como você aprende, ou isso é super natural, não tem muito, vai no flow mesmo, e como é que você toca isso, assim? Você tem coragem, toca e você tem métricas, ou o que te disse se você está no caminho certo ou não? Ou é simplesmente, cara, tive demanda que eu esperava, não tive demanda que eu esperava, como é que você aprende isso? Certo. Acho que sendo bem honesta, assim, o que me disse eu tô no caminho certo é caixa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, show de bola. Fluxo de caixa. E eu brinco que eu dei sorte por 9 anos. O que é a sorte? Assim, a Flora tem 12 de loja física, mas eu já trabalho com flores há 13 anos. Por 9 anos, foi uma gestão de negócios muito fluida, muito intuitiva. O mercado, ele era mais fácil. O consumo, né? O consumo mudou muito nos últimos anos. Pós-pandemia, as pessoas consomem de uma forma completamente diferente. Em que sentido? Elas adiam decisões de compra, elas pensam melhor,
elas Menos impulsivas. têm mais oferta também. Entendi. Então, é muito disputado o mercado. Uhum. E aí, há 3 anos atrás, na mudança de loja, eu resolvi que, como eu estava expandindo, eu precisava também expandir o meu lado gestora. Então, foi onde eu comecei a buscar por mais conhecimento em gestão de negócios. Hoje em dia, eu faço parte de uma comunidade de mulheres empresárias. Que legal. Muito legal, uma comunidade Como é que ela incrível, chama? chama DIG, DIG DIG Cara, Negócios, legal. DIG. Conheço algumas meninas que estão lá. É muito legal. Então, é um espaço, assim, que eu aprendo muito sobre gestão e tenho a oportunidade de ter trocas com quem está ali na mesma prateleira, no mesmo nível de jogo. Então, antes eu participava de grupos de WhatsApp com outras empresárias que os meus problemas estavam um pouquinho maiores ou um pouquinho menores. Então, ali na Diga eu encontrei um lugar Nivelou, né? nivelado, sabe? Assim, que a pessoa já passou por um perrengue, então você encurta aquele problema. E não só isso, assim, tenho buscado outros processos para evoluir como gestão. Mas, curioso que mesmo nesse sorte que eu falo dos 9 anos, a Flora de Série sempre teve muitos processos internos. A gente sempre foi metódico. Eu não sei se isso é da engenharia. Eu acho que talvez mais da minha personalidade, assim. A Eu engenharia sou talvez veio na disciplinada. sua personalidade. Eu e, acho. assim, Eu sou disciplinada, eu sou organizada. Mas assim, falar assim, gestão de dados, tomar decisão em cima de dados, tem 2 anos. Entendi. Mas está acontecendo, né? Então, assim, Sim, muito legal, é muito diferente, né? É prazeroso a gente também olhar e ver o nosso amadurecimento como gestora, como dona de negócio de verdade ali. E você vê isso, assim, né, essa abordagem de começar a interpretar dados e tomar decisões a partir disso. E esses grupos de empresárias ou de empreendedoras mulheres, você vê isso como um braço de uma comunidade para você aprender mais ou trocar informação muito mais informais? Ou você vê isso como um braço de educação que é possível de você fornecer esses dados aí para essas outras empreendedoras, empresárias? Como é que você vê isso? É uma troca, né? Então, quando eu entrei também, teve até uma amiga minha que me chamou e falou assim: olha, não esquece, você tem mais de 10 anos. Você tem muito a ensinar. Você vai também aprender, mas você também tem muito a ensinar. Então, Uhum. acho que é uma simbiose ali de aprendizado, um braço educacional, eu aprendo, eu ensino. E sabe o que eu gosto desses ambientes? São lugares que te puxam para cima, assim. O Uhum, sarrafo, ele tá sempre mais alto. uhum. Então, eu sinto que hoje em dia eu sou a menor da mesa, sabe? Você senta E e é você fala bom, assim, eu sou a né? menor da mesa. Sentar e ficar escutando essas pessoas, né? Você sempre precisa galgar ali um passo a mais, evoluir um pouco a mais. Eu acho que foi assim um grande investimento na minha carreira profissional participar e entrar nesse universo mesmo. Então, ano passado eu fiz outros programas assim de aceleração, de outras escolas de negócios e todas elas eu achei muito importante para minha caminhada, muito mesmo. Quando você busca a escola de negócio, em geral, eu estou vendo você comentar muito de comunidade, de grupos. Por padrão ou por também naturalidade, você vai sempre nas escolas que são mais para os mercados criativos? Você já buscou instituições de ensino que são mais formais? Eu vou citar nomes aqui não por qualquer motivo, mas assim, se a gente pegar nomes super Tradicionais. famosos e tradicionais em mercados corporativos aqui dentro de Belo Horizonte, a gente vê, sei lá, tem o IBMEC, tem a Fundação Dom Cabral, entre outros. E em São Paulo você tem INSPER, tem FGV, tem outros. Mas assim, te agrega mais às comunidades pela troca direta, te agrega mais sala de aula, onde você aprende mais, onde você busca mais ali? Olha, ano passado, eu entrei para a DIG e fiz G4. Legal. 2 pontas muito Em opostas. 2024 eu fui para lá também. Eu fiz Eu o amei. Traction. Eu fiz o Traction. Eu amei. É legal. Eu amei. É um programa de aceleração, né? É. Você senta ali e tome. Tome informação, tome ação, tome E é muita gente grande, apesar de ser o curso de entrada deles, né? É muita gente grande. Eu fiquei assustado. Muita. Eu falo, a gente costuma ser o menor ali É. da mesa. Lá eu Tem me hora senti também A gente não assim. sabe, eu brincava assim, gente, como é que eu vou chegar? Eu vou conversar com alguém aqui, porque teve um exercício lá, não sei se nos seus
na sua vez do G4 lá, porque eles mudam, né? Os mentores e tal. Não sei se o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Mas teve um lá que botou o exercício, deu uns dados, falou: agora eu queria que vocês praticassem, faz o DRE dessa empresa. Eu, como fisioterapeuta, você imagina o meu DRE. Mas errei por pouco. Errei foi acho que eu errei por 10%. Quebrava a empresa, né? 6 meses errando 10%, eu quebrava ela. Mas Quebra. teve gente que trabalhava com isso que errou muito longe, mas muito. Sim. Então, assim, foi interessante que eu falei, pelo menos, eu acho que noção ou entendimento, aprendizado rápido eu tenho. Mas é interessante demais o tanto que você aprende em contato com esse pessoal, né? Muito, porque eu acho que uma escolha em comum dessas pontas é aprender com quem joga o jogo. Então, acho que foi esse o tempo dos coaches de palco. Eu não me coloco nesses lugares. Uhum. Eu vou com quem faz, com quem, né? Eu vou ali entrar ou numa comunidade ou num curso curto de aceleração com quem é empresário, com quem toca o seu negócio, com quem vai na sua empresa todos os dias. Isso. Porque hoje em dia tem uma máxima, assim, de que o dono da empresa, ele tem que sair do operacional. É. Gente, não tem como. Você não vai fazer o seu negócio rodar no operacional todos os dias, mas não tem como. Eu, pelo menos, sou adepta a estar 90% dentro da minha empresa. Uhum. Eu não acredito em outro formato. Então, vai cair por terra isso também, esse papo. Esse mundo híbrido demais, né? Vai Assim, cair. eu O empresário que está sempre viajando, eu acho que isso ainda está um pouquinho ali nos coaches de palco, né? Vai cair, porque, gente, o empresário ele tá ali no negócio. eu não sei, a impressão que eu tenho é que isso virou um produto, né? Assim, o seu coach de palco virou um produto, uma possibilidade de profissão, e tem muita gente que acaba seguindo, mas assim, tinha um professor, eu fiz MBA no INSPER e tinha um professor que ele era muito desbocado e tal, mas de vez em quando ele falava, a gente trazia alguém para ele que estava muita palestra. E aí a gente falava, professor, mas o sobrenome dele era Máscolo. Mas aquele cara, pô, vi a palestra dele sensacional. Eu falei, tá dando palestra é porque o custo de oportunidade dele tá baixo, devia estar ganhando dinheiro dentro da empresa aqui. Então quer dizer que ele dando palestra ele tá ganhando mais do que a empresa dele. A empresa dele tava ganhando pouco, pô. Então, brincando assim, tem que estar no operacional. É um ponto óbvio de que vista. é óbvio que ele tava desprezando qualquer parte do cara tá ali divulgando o trabalho dele e tal, Sim. mas ele falava para provocar mesmo. Mas eu acho que a fala dele cabe muito nesses coaches de palco, para mim. Assim, o custo de oportunidade do cara pro que ele pode oferecer dentro da empresa, se bobear, aquilo é o melhor que ele está fazendo mesmo, e Provavelmente. não necessariamente ele vai acrescentar o tanto que você está sendo somada ao conversar com pessoas que estão no meio da lama ali, brigando todo dia para ter um resultado, né? Mas também, assim, nesse último ano eu aprendi muito um conceito que é Founder-Led Growth, que é o empresário ele também ser uma fonte de receita para o seu negócio. Perfeito. E aí entra as palestras, as divulgações, livros, parcerias, enfim. Podcasts, né? Podcasts, o próprio empresário ser uma marca. Então a gente vê aí, clássico, né? João Adib Cimete. Sim. Ele Clássico, virou clássico. o primeirão, né, cara? Então é um caminho também, né? É um caminho bem interessante, é um caminho que eu andei me dedicando bastante ano passado, que é um fortalecimento de marca pessoal também. Show e de dá bola. resultado, gente, porque as pessoas querem saber quem História de verdade, é né? a pessoa que está por trás daquela marca. É isso, e você, de novo, com a flora tão diferente que você tem grupos ou esses meios trabalhando sua imagem pessoal também como líder, como inovadora. Você tem um grupo ou tem esse braço de educação para floristas diretamente do seu negócio, ou você tenta ser mais generalista para aprender e falar sobre gestão como um todo, varejo como um todo? Sei. Olha só, há 10 anos já eu dou cursos. No começo, os cursos eram assim, metade, metade. Metade da turma estava ali para aprender a criar arranjos como hobby, metade estava para aprender como eu pensava, como eu criava, qual que era o meu repertório para abrir as suas próprias empresas. Então eu falo que, com certeza, mais da metade da minha concorrência em Belo Horizonte é cria minha. São pessoas que aprenderam legal. comigo. Isso é E muito aí legal. é muito legal, é muito legal. E aí é um lugar assim que eu me sinto super confortável. Eu acredito que eu tenho uma boa comunicação, uma boa didática, e isso foi facilitando com que eu me estabelecesse nesse mercado de cursos. Quando chegou a pandemia, eu comecei a ter uma demanda de mentorias.
Aí qual que era o cenário? Mudou. As pessoas já não queriam aprender tanto como hobby, mas as pessoas queriam descobrir uma nova possibilidade de ganhar dinheiro, uma nova profissão. Muita gente se viu ali completamente desamparado, né? Pensando no lado profissional. E aí eu entrei nesse lugar de ensinar mais sobre gestão do que propriamente como criação de design. Os meus filhos nasceram, dei um timing, depois voltei. E aí, esse ano, com certeza, é o ano que eu vou tirar esse sonho do papel, que é ser uma mentora de donos, proprietários de floricultura, que querem aprender não só o design, mas como sustentar os seus negócios. Pessoas que já estão jogando o jogo. Isso aqui, bom, dentro do podcast, eu já te contei antes aqui que esse podcast para mim foi tirar um sonho do papel e me comprometer com alguma coisa. Você está se propondo alguma coisa, ao final do ano a gente vai sentar juntos, se tudo der certo, no início do ano que vem a gente vai ter outro podcast. Nós vamos te cobrar disso aqui. Eita, do curso agora é de um gestão. compromisso social, gente. Não, tá para todo mundo, então agora virou um compromisso e ajuda, né? Bora. A gente botar e expor isso aqui, acho que ajuda. É. Brincadeira da parte, mas assim... Mas igual postar que início você tá de ano, treinando na academia. Exatamente. Você vai ser cobrado Posta disso. ali, você Acabou vai de ser te dar um cobrado. prazo. Não, e prazo funciona, né? Ele chega, né, Não, cara? e tem 2 anos, quer dizer, tem 1 ano e meio, assim, eu fui no Fire, que é um festival Da Hotmart, né? Sim. e fui picada, entendeu? Ali eu fui picada por essa história do digital. Então, é uma forma de eu escalar, porque o meu negócio é perecível, delicado, super sensível. Eu não consigo vender para fora da cidade, assim, só região metropolitana, eu não consigo vender para fora do estado. Então, com as mentorias, eu consigo atingir um público, né, no Brasil inteiro. Mas, antes da pandemia, eu dava um workshop que chamava Workshop Business. Era um workshop para mais ou menos 8 pessoas, já nesse modelo, só que era presencial. Metade do curso era ensinando a criar arranjos e metade era como sustentar o negócio. E eu já tinha alunos, assim, do Brasil todo. Eu devo Que ter rodado legal. umas 5 edições e já tinha um público bem de norte a sul. Esse curso era aqui Aqui, e vinha gente de vários lugares. vários, Que legal. vários. E quanto tempo de curso isso aí? Porque você falou metade de 2 arranjo? dias. 2 dias. 2 dias. Legal. E Não, bom, agora... direto ao ponto demais. E agora eu vou falar um pouquinho mais de gestão, mas também até onde me cabe, né, gente? Não sou uma expert em tudo que tange uma gestão de negócio. Mas Isso ninguém que é, você né? acha. Ninguém Você é. No seu negócio você é. Nem no meu negócio. Aí eu contrato pessoas que são Isso, melhores pra do você que eu para aprender. fazer parte do meu time, onde eu dou uma, né, Uma derrapada. uma derrapada. Entendi. Não, muito bom. Muito bom. Dentro, quando você pensa nessas contratações que você tem feito, uma coisa que me chama a atenção é um negócio criativo, é inovador, você está sempre em vanguarda, mas está vendo, como a gente já falou isso até num episódio anterior, está vendo uma geração bastante diferente do que a gente está acostumado de trabalho, ou pelo menos eu, do mundo corporativo super tradicional. Demais. E aí essa geração vem como opção para você, para enriquecer seu negócio. Sim. O que essa geração está trazendo e que desafio que você está tendo para lidar com novos entrantes de mercado de trabalho, principalmente gente que, eu acho que, sei lá, o meio que eu lidei até hoje são meios muito, vou dizer, pouco sexys, assim. Os seus, eles são muito criativos, então eles atraem gente que são encantados pela foto do Instagram. Como é que tem sido a resposta deles na hora que chegam, passa um dia com você e vê como é que é o ritmo operacional da Flora, de série, como é que você lida, qual que é a sua intensidade ali? Tem alguns cargos que a gente já tem uma atenção redobrada na hora de contratação, porque são cargos muito sexys. E aí, entra no imaginário do candidato uma rotina muito leve, muito tranquila, muito linda, como se a pessoa entrasse num jardim e fosse cultivar flores. E, gente, é pancadão. Floricultura é um trabalho muito braçal. É braçal. Você fica o dia inteiro em pé. É cansativo fisicamente. Então, eu já estou mais experiente na contratação. Inclusive, na entrevista final, eu já coloco, assim, todos os pingos nos is, assim. Mas tem outras áreas que já cabem uma contratação de pessoas mais jovens, porque elas agregam muito, assim, elas nasceram na era digital, né? Então, por exemplo, setor de marketing, são pessoas que eu amo dessa nova geração. Agora, tem cargos que já não são tão sexys, administrativo e financeiro.
né? Eu É. vou querer a pessoa que trabalhou 10 anos na GE. Não, mas Entende? Eu quero essa pessoa, é eu meio não quero... commodity, né? Quanto É, mais número ela tiver visto, melhor ali, né, cara? Então, é. Então, assim, confesso que a Flora tem um turnover baixo. Eu tenho um time, metade hoje em dia é um time novo, metade já é um time bem maduro. Então, eu ainda não tô passando tanto por isso, sabe? Acho que pelo turnover ser baixo mesmo, assim. Eu não tô tendo essa experiência tão frequente com com Gen outros Z, setores, podemos aham. dizer. E qual que quantas pessoas nós estamos falando da Flora hoje? Diretamente são 10. Diretamente são É. 10, tá bom. E aí, Indiretamente são. aí tem mais, que aí entra tráfego pago, Uhum, uhum. entregadores, Vai, outros vai vezes setores, 3 aí, assim, no mínimo, né? BPO. Aham, É, entendi. é um time grande, assim. Porque é um negócio como qualquer outro, né? Apesar de ser um negócio criativo, é um negócio que tem todos os setores, gente, como se fosse uma indústria. Tem expedição, tem produção, Uhum. tem pré-produção, auxiliar administrativo, gerência, marketing, entregas, Mas muita. e essa é uma das partes do podcast que a gente adora aqui, né? Porque eu brinco com meu irmão que eu adoro ler livro de negócio que me tira o romantismo daquele negócio. Eu acho que tem a parte Uhum, de sexo, tem a parte que tem que ser linda, tem que ser bonita, tem que ser atraente, mas por trás daquilo tem o dia a dia. E o dia a sim, dia que se sustenta, que dá a consistência para aquilo sobreviver há mais de 10 anos, igual a Flora está aqui. Então, exatamente. assim, que não é trivial empreender em meio criativo por mais de 10 anos lucrativo, o que você está fazendo é um jogo diferente, né, Bu? Então, É. assim, é, E eu acho que a diferença é essa, é a gestão, sabe? É os bastidores mesmo, são processos. Aquilo que eu falei que desde o começo, quando a gente era pequenininho, a gente já tinha postura de grandonas, assim, Uhum. de verdade. que A gente era legal, cara. desse tamanhozinho, mas a postura já era de empresona. E isso vai só se aperfeiçoando, assim, ao longo do tempo, né? Você comentou em algum momento, a gente nas nossas conversas de bastidores, que teve um momento de transição que você usou o termo até de rebranding, né? De mudança Aham. de marca aqui dentro da Flora. Eu É. queria que você contasse um pouco desse momento, que eu acho que Legal. teve algumas pílulas ali engraçadíssimas Sim. e desafiadoras ao mesmo tempo. Engraçado hoje, imagino que na época desesperador ali, né? Desesperador. Sentar e chorar. Então, assim, eu acho que nenhuma mulher, ela continua a mesma depois de uma maternidade. Total. É impossível. Então, eu fui muito transformada pela minha primeira maternidade. E quando eu retomo a Flora de Série, eu olho e falo: não me identifico mais. Acho essa marca adolescente muito pop. Preciso amadurecer a marca porque eu já me sinto em Outro momento, outro né? momento. Aham. E aí o rebranding veio disso, veio de uma expansão de loja física, a gente muda de loja física, continua com os mesmos produtos e serviços, agregando outros, mas um posicionamento bem alinhado com o público que eu queria atingir, com a forma que eu queria me comunicar. E aí, quando eu começo a planejar essa mudança, a obra durou uma eternidade, eu engravido do meu segundo filho, e aí os 2 filhos nascem no mesmo dia. A construtora entregou a loja nova Olha isso. exatamente no mesmo dia que meu segundo filho Meu nasceu. Deus. Que É, dia tranquilo, hein? o roteirista da minha vida, ele deu uma zoada esse dia, né. Eu imagino que deve ser aquele choro, assim, que você chorava emocionada, rindo com o nascimento do filho. Daí a pouco você chorava, fechando a cara, falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Gente, deixa eu contar pra vocês vão achar que é mentira, mas não é. Todas as minhas gestações são de alto risco, então no dia 28 de abril, eu estava fazendo um cardiotoco, que é um exame que Uhum. meu segundo filho tinha uma questão no coração, e fazendo um Doppler para ver a minha placenta, que também é sempre problemática. E aí, os médicos falaram: vai pro bloco agora. Agora. Não tem como. Eu falei: não, mas eu tenho uma reunião. Eles falaram: mas não tem condições. Eu falei: eu tenho uma reunião, porque a minha loja vai abrir e eu preciso estar lá presencial para uma reunião. Aí, papo vai, papo vem. A médica falou: olha, então você vai ter que assinar um termo de evasão, porque eu falei: porque eu vou sair. Falei: eu vou na reunião e eu volto, porque a minha obstetra, ela estava dormindo, ela tinha passado acho que por uns 8 partos. Eu não conseguia falar com ela, que ela estava muito cansada. Apagada. Eu tinha encontrado com ela mais cedo e eu só fui fazer os exames de rotina. Eu não sabia Uhum. que aquilo ia acontecer. Saí do hospital, fui na Florescer, fiz uma reunião de 2 horas na obra, né, que estava sendo entregue. E aí a minha obstetra me atende e fala: pelo amor de Deus, sua doida, vem pro Mater Dei, bora nascer. Aí fui. Então, assim, esse é o roteiro.
E aí, nasce Tim, nasce Flora de Série Nova no mesmo dia, exatamente. E quando eu retomo novamente pra Flora, eu tenho aquele mesmo baque. Uhum. Putz, não tô reconhecendo de novo esse negócio. Só que aí já era numa outra ponta. A cultura da empresa tinha mudado muito na minha ausência Uhum. e eu precisei fazer um reset cultural. Uhum. Então eu precisei deixar ir metade do meu time que eu acreditava que já não estava mais conversando no sentido de valores, de pensamento, de ambições, de condutas. E foi bem doloroso, porque, na minha opinião, o time é reflexo do líder. Então, quando eu olho e falo que eu preciso fazer um reset cultural no time, é porque eu preciso fazer um reset cultural internamente, né? Então, tive que passar por um processo, assim, quase de luto de cultura mesmo. A cultura que eu saí para Paris não era a mesma depois que eu voltei. Mudou muito rápido, porque, mais uma vez, uma mulher não é a mesma após um parto, né, gente? E o que que você traz de evidência, assim? O que eram sinais de mudança de cultura que você provocava? Porque a gente fala de cultura, cultura é vago, né? Assim, é importante, se respira, se enxerga, mas tem hora que a gente não pega. O que Sei. eram pontos que você pode citar, assim, cara? Eu via... Que te incomodava. Exato. E te incomodava. Eu vi um cara atendendo meu cliente desse jeito. Cara, aquilo ali não cabe mais pro público que eu tô querendo. Eu preciso mudar Sim. esse cara, essa pessoa, enfim. Sim. Eu tinha um time que era assim, é tudo ou nada, e todos juntos. Então eu voltei, esse time estava fragmentado. Mas por quê? Antes, na loja antiga, a gente era um time pequeno, na loja nova, a gente era um time bem maior. Aham. E essas pessoas chegaram e não passaram por um onboarding honesto, um onboarding assim, que eu nem sabia o que era isso também. Aham. Agora que eu sei. Então, elas só chegaram num lugar que tinha uma cultura, mas se misturaram ali. A cultura foi mudando. Então, o time já não era aquele time assim, sangue nos olhos, não era aquele time que jogava junto com o mesmo objetivo. Eh, eu sempre tive uma postura muito aberta como líder de escutar, ouvir o meu time. E as pessoas já não estavam mais chegando até a mim. Uhum, uhum. Muita conversa de bastidor, Mas muitos. chegavam em algum outro líder seu? Sim. E esse Então, líder na tava verdade, chegava diferente? pouco, assim, porque o time foi entrando num lugar muito distante também das lideranças, assim. Era time aqui, líderes aqui. A Pois gente é. se desconectou por É, por isso que completo. eu tô perguntando. Por Porque completo. Chegou perdeu a pouco. liderança total, né? Perdeu. Perdeu. E eu não estava nem hormonalmente pronta para ser líder, gente, porque a gente tem uma bagunça de hormônios. Nossa. Então, assim, tem pouco tempo que eu voltei pro jogo certo, sabe? Deve ter 1 ano e meio só. Uhum. Que é quando eu parei de amamentar meu segundo filho, os meus hormônios deram uma equilibrada e eu consegui realmente voltar para esse papel mais forte de empresária e aprender o que é um onboarding, Uhum. por aí vai. Uhum. Uhum. E Mas nessa foi bom. mudança toda de negócios, você também notou essa mudança pessoal. Sim. E uma das coisas que a gente mais quer destacar aqui, que vocês mostram que é possível, é uma mudança de hábitos, uma mudança de saúde, uma mudança de esporte, vamos dizer assim. Você se encaixou numa rotina também pesada, né? Sim. De empresária, vamos falar assim, que você descobriu o onboard, descobriu essa seriedade de gestão de dados, né? E como é que foi a gestão de dados da sua saúde, gestão de horários para os seus esportes, para suas práticas de saúde ou de autocuidado? Legal. Gente, a Bruna de 2024 não está acreditando que ela está falando sobre saúde, sobre performance. Olha Bem isso. ensinado nos outros O dias. mundo não gira, ele capota. Não, e veja, aqui a gente te chamou pela história como mãe, pela história como maternidade que eu já conheço, já admiro como empreendedora, mas, cara, esse fator foi crucial para falar, não, cara, tem tudo a ver. Olha a Uau, mudança foi que ela mesmo, tá... Foi mesmo. O Guilherme pegou e falou assim, a gente precisa chamar ela, porque ela mudou tudo. Ela acabou de mudar, Ela ela mudou acabou de tudo, mudar é. Eu mudei e tudo. sustentou, e sustentou. Porque, Sustentei. cara, mudar, apostar, legal. Mantém isso 1 ano, 2, para ver qual a quanto pancada, tempo né, que dura, cara? né? Ó, eu volto lá no comecinho da nossa gravação. Aquela frase, né? Você está disposto a morrer por um filho? Você está disposto a viver? Uhum. Eu percebi que eu não tinha energia física suficiente para brincar com os meus filhos, para cuidar deles. O pai deles foi sempre muito ativo, então eu via ali o Diogo muito envolvido com os meninos e eu meio modo sobrevivência total. E eu falei, não dá mais para ser assim. Eu quero estar mais presente ativamente na vida dos meus filhos. Então, esse foi o pontapé. Uhum.
E aí eu comecei com dieta. Primeiro eu comecei com academia. Eu achei mais fácil implementar uma rotina de treinos para depois essa disciplina da comida, Nutricional, porque aham. nutricional, porque assim, gente, para uma mulher que tá em privação de sono, que tá bem bagunçada hormonalmente, a comida ali é um quentinho nessa Uhum, fase, sabe? É uhum. uma das poucas coisas que sobra ali pra gente Sim, Sim. se total. divertir. Dá uma acalentada, né? Dá. Mas antes disso, tudo só mudou porque eu comecei a dormir. Então, foi quando o Tim começou a dormir uma noite inteira. Então, para mães que estão me ouvindo, gente, o que eu tenho para contar, eu não fiz em privação de sono. Eu fiz já dormindo. Eu não consigo fazer em privação de sono. Tem mulheres que eu conheço e admiro que conseguem. Eu não tenho essa capacidade. Eu Uhum. preciso dormir para depois a minha vida acontecer. Então, tem 1 ano e meio que eu estou com uma rotina de treinos de musculação muito forte. Agora, no final do ano, eu resolvi implementar o cardio, trazer o cardio para minha vida. Eu queria algo a mais, porque eu acho que quando a gente vai evoluindo, Sim. a gente quer mais resultados físicos, estéticos, de clareza mental. Então, eu comecei muito focada em ter energia para os meus filhos. Depois, eu gostei demais de me olhar no espelho. O espelho devolve também essa autoestima, né? Ela faz você Uhum. se manter ali. E, gente, eu vou fazer, sei lá, uma sessão de fotos da Flora. Tem que carregar um vaso pesadíssimo de plantas. Eu carrego tranquila. Então, Agora tá assim, outro jogo, né? é muito legal você ver que você dá conta de ser funcional com o seu corpo, que você carrega peso, que você se sente bem e tudo É, mais. eu acho que o exercício, assim, ele traz disciplina, junto com e a disciplina vai vendo, vai dando resultado e que vai te animando um pouco mais, né? Demais. E Demais. o principal disso tudo eu vejo lá no consultório, né? Que eu lido com gente direto e com hábito. Cara, às vezes é introduzir, porque a gente estava conversando antes, até nos bastidores, que assim, são 5 minutos por dia a mais, mas são 5 minutos a mais. Você fazia isso antes? Não, então Não. põe, sabe? E não muda tudo de uma vez. E, inclusive, agora trazendo um pouco de ciência pro meu lado também. Saiu dia 24 um estudo falando que se você coloca 5 minutos a mais de atividade física todos os dias da sua vida, você aumenta em 3% sua longevidade. Chocada. Então, já é um negócio assim, é um número que, para quem é engenheiro, para quem gosta de quantificar Ah, demais as coisas, motiva um pouco mais. Sim. E se você tirar 30%, 30 minutos de sedentarismo, de ficar sentada, tá, à toa, você ganha 7% se você for saudável ainda. Então, são poucas mudanças, é não ficar sentado, Sim. sabe? E isso aí você tá vendo como é que muda tudo. E a autoestima Gente, muda tudo. mudou seu negócio também. Eu queria contar isso. Assim, agora que eu estou mais nesse mundo business, gente, as pessoas têm um olhar muito óbvio pra gente. É assim, se você domina o seu corpo, você domina o seu negócio. Se você domina a sua rotina, você domina o seu negócio. Tem uma ligação, as pessoas enxergam o seu negócio diferente. Então eu senti, e naquele trabalho que eu fiz ano passado e continuo fazendo muito de fortalecimento de marca pessoal, isso tinha que entrar, não tinha como. Então a gente vê que vários empresários são maratonistas. Ano passado eu tive 2 palestras, uma era maratonista, a outra era surfista, de todos os dias. A mulher surfa todos os dias, a outra corre todos os dias. E eu trouxe isso também. Então, semana passada eu já fiz um 7 em 7, já tô Já se inspirada superou nelas. diferente esse ano. já foi. E aí o cardio entrou muito para realmente trazer novos estímulos para o corpo, mas muito para a saúde mental. Eu trouxe esse ano, eu queria me fortalecer na saúde mental e o cardio é muito importante. Então traz clareza também para a gente tomar boas decisões nos nossos negócios, boas decisões na nossa vida, né, pessoal. E agora eu já tô doida para entrar num esporte social, sabe? Já tô querendo ali andar com a galera. Aham. Qual que é o seu cardio? O meu cardio é escada, entendeu? Já fui ali. Doído. Ah, Você já doído entra no mesmo. Já mais fui ali. doído aqui, né? Pumba. E aquela escada de ficar morrendo lá ou o ritmo vai manter 1 hora? Não, eu tô fazendo 30 minutos a 40. Pô, tá bom pra caramba. Tá Porque doido. já tem a musculação que É. ocupa a minha rotina, Sim. né? Não dá pra gente ficar também 2 horas na academia. Você tem que fazer uma Mas coisa tá que num nível, assim, parece que essa hora, pelo menos eu acho, na hora que eu encaixo, na hora que a gente vai encaixando mais o aeróbico, é uma oportunidade boa demais de pensar diferente o negócio, não é? Eu demais. acho genial, assim, na hora que eu tô. Você tem que estar treinado para não ser um esforço o tempo todo, né? Não ser que tem. Exatamente. Mas na hora que encaixa, você consegue ter
uma visão diferente, É. né? Você começa a sentir até prazer, você entra mais rápido ali nesse modo mais prazeroso do cardio, que eu É, sempre detestei. Então, assim, até tirando parte do romantismo, eu pra mim, assim, quando a gente tinha um hábito até pouco tempo atrás, eu tomei um pouco de birra temporária, mas eu já vou voltar, mas a gente corria, todo domingo a gente estava correndo, agora com o recém-nascido a gente Não tá dormindo, tá né? A reorganizando, pessoa não tá né? dormindo. Enfim, mas parte do que eu falava com o Bruno, a gente corria, sei lá, 10, 15, às vezes 16 quilômetros. O primeiro quilômetro, 1,4, assim, 1,4, 2 quilômetros ali, assim, você pede, pelo amor de Deus, pra alguém te dar algum sinal de por que você tá ali, né, cara? Assim, É horrível. cara, eu vou matar alguém. É horrível. Mas o que eu tô achando interessante da sua fala é empresária, com a rotina intensa, com 2 filhos, e arrumou tempo pra isso. Ah, agora eu voltei a dormir. Não interessa. Eu lembro como eu consumo também muito podcast, mas tem um cara que ele fala um negócio muito interessante. Ele falou, gente, eu adoro quando o homem vem aqui no podcast e fala sobre rotina matinal dele. Cara, a rotina matinal de uma mãe, cara, em geral, é uma loucura, cara. Você tem que tirar a coisa dela, ajuda ela a viver. Porque assim, cara, um filho acorda cada hora, e se não tem um pai pra ajudar, cara, assim, é uma loucura, cara. Não dá É pra uma brincar. loucura. É. Então, assim, acho que o seu exemplo pra quem quer ter filho, quem quer ter negócio, é muito legal. E que horas que você tá conseguindo encaixar sua atividade física? É isso, gente. Eu não sou a pessoa que treina 5 horas da manhã, porque quem vai ficar com os meus filhos se eu tiver 5 horas da manhã na academia? Sendo bem honesta, não tem como. Então, ano passado era horário de herdeira, 9 horas. Era o horário que dava, babá chega, eu consigo minimamente me arrumar e sair. Agora, esse ano eu já consegui encaixar um pouquinho mais cedo, 7h30 eu já tô lá. Que legal. Então, assim, gostaria de começar a treinar 6 horas da manhã para eu ter um dia mais otimizado? Com toda certeza, mas não é a minha realidade. É isso aí. E aí, não por isso eu deixei de fazer, né? Uhum. Mas ano passado eu fiz uma mentoria de gestão de tempo. Que legal. Foi muito E funcionou? legal. Cara, isso aí eu muito, sou curioso pra muito. caramba Eu de precisei aprender disso. mais. Precisei disso, É. gente. Eu precisei fazer gestão de tempo para conseguir priorizar o que era inegociável na minha vida. E aí, entrou. A academia entrou nos Cara, a negociáveis. gestão de tempo é muito autoconhecimento também, né? Assim, é saber o que importa pra você para poder cortar o resto, né? Assim, decidir, né? Quando você vai olhar a origem etimológica da palavra decisão, ela vem de cisão, de cortar. Então, você decidir não é escolher uma coisa, é cortar um monte de outras, né, falar cara? mais não do que sim. Mas ano passado eu acho que eu pequei um pouco. Eu falei muito sim, assim, nesse fortalecimento de marca pessoal, eu tive muitas oportunidades. As pessoas gostam de ver bastidores, vida real, Uhum. mulheres nessas posições. Mas esse ano eu já comecei o ano com um não muito grande para a maioria das coisas, porque se você não fala não, você não consegue atingir seus objetivos. Você vai conseguir ajudar o outro a atingir os objetivos dele, né? Mas para mim é difícil, sabia? Mas eu acho que O na hora não que é você muito difícil. coloca, na hora que você coloca o fortalecimento de marca pessoal, eu brinco que isso aí você começa a pensar numa outra empresa. Você tem a sua empresa lá, mas agora você tem a sua mesmo, né? Assim, em que sentido? Você tinha 200, assim, você falou de vários tipos de negócio dentro da Fora de Série. Que o paisagismo, por exemplo, você começou a largar, agora está começando, você largou, largou, não foi tão interessante e repensou isso aí. Pode ser que apareça de novo. Agora o marketing pessoal, sua imagem pessoal, né, tá grande, você tem que espalhar ela para depois você ver onde que realmente rende. É exatamente uma outra empresa e como se fosse o começo da Fora de Série. Deixa eu experimentar, deixa eu ver onde que flui, onde que vai, onde que dá certo. Agora, esse ano eu tô mais podando, mas ano passado eu fui sentindo, fui aproveitando as oportunidades que bateram na minha porta mesmo, né? E vai aparecendo umas coisas boas que a gente não pode perder. Aparece. Né? E a gente inventa também umas outras. Né? Que tem que experimentar. E o Instagram dela, assim, da Bubs e da Flora, assim, eu acho lindo, assim, cara. O estético é muito legal, cara. É muito estético, né? Muito. O Instagram da Flora e o seu, se você quiser falar o pessoal, fala aí pra todo mundo saber e começar Flora a te seguir. de Série é @Flora de Série e o meu pessoal é @bruna.floradesérie. É legal que o nome é tão diferente, tão inovador que não precisou acrescentar nada, né? Não. Flora de Série, pronto, tá resolvido. Tava lá, disponível. Bom demais. E é mesmo, né? E é fora de série mesmo, cara. Acho que o exemplo que você tá dando é muito legal. É muito legal. Vamos para as tradições? Vamos lá.
Você contou um tanto de casos, um tanto de curso, de comunidades e tal. Quem que te inspira e que você acha interessante e que a gente poderia, às vezes, trazer para cá, para a gente conversar, para ela falar das ideias dela e divulgar para mais gente? Pode ser mais de uma pessoa à vontade, aqui é livre. Certo. Pensei aqui na Bruna e na Nath, que são as gestoras da DIG, que são mães, Que legal. que são mulheres muito acessíveis, que são mulheres fazedoras, mulheres que trazem sua vulnerabilidade também para jogo, porque, gente, né, ninguém aguenta mais só performance, a gente também gosta dos tombos, porque a gente também toma tombo, né? Então, quando a pessoa toma tombo, você fala, opa, não sou a única. Então, elas me inspiram muito. Deixa eu pensar aqui, acho que minha irmã também. Minha irmã tem uma trajetória profissional super legal. Hoje ela é nutricionista da área da saúde, tem um olhar muito interessante para a saúde da mulher. É uma das grandes pessoas responsáveis aí pelo meu sucesso também de mudança de lifestyle. Me deu a mão e deu certo ali, sabe? Ela tem um olhar assim para a vida muito interessante. Então acho que são os nomes assim que me veio de imediato mesmo. Você não falou o nome dela. Fernanda Rodrigues. Fernanda Rodrigues. Show. Isso pra gente é o conceito que você trouxe da Bruna e da Nath, da sua irmã, é o conceito que a gente fala da vida densa, né, cara? Assim, da vida com tudo, né? A vida completinha. E, segundo a tradição, recentemente, ou histórico, livro, podcast, conteúdo, o que te chamou a atenção, o que você tem consumido? Pode ser desde o mais velho até o mais novo, mas o que você tem consumido agora? O que dá tempo de consumir quando dá? Gente, eu tenho adorado o Joel J. Legal. Eu gosto muito da comunicação dele, dele é sem rodeios. É leve, é aplicável, é aplicável. Você escuta e você já consegue minimamente mudar algo ali no seu dia que vai te transformar, assim. Eu acho rápido, sabe? São ensinamentos rápidos. Tô apaixonada pelo podcast dele. Um dia ele vem aqui. Isso mesmo. Ele vai pedir pra mim, obrigado. Vai ser um prazer chamar. Né? Nós temos uma outra tradição que a gente quer guardar essa lembrança. Tá aqui. De você ter vindo. Dá um autógrafo pra gente. Gente, vocês não estão entendendo. Eu já estava me achando, sabe? Porque, assim, frequentar o podcast sobre saúde. Ah, que lindo. Que máximo. Já tem algum. Aqui, ó, inclusive, falando em esporte social, o tênis é um que eu tenho flertado, gente. Cara, não perde tempo, não. Vai logo, que é bom pra Será caramba. que eu vou aguentar? Claro. Eu tenho medo de ter um Quem teto aguenta preto. escada não vai aguentar tênis, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de ter um teto preto, batendo bolinha. Gente, mas subindo escada corre mais esse risco. Deu uma assinatura, assim, bem empresarial mesmo. Bem assinando documentos. Amei, que legal isso. Muito bom. Mais alguma tradição? Aqui, tem um cupom pra vocês, hein? Fala maravilha. Gente, que a gente tem que pegar, você fala de novo onde te encontrar, seu endereço físico, seu endereço na internet, pode ficar à vontade. Bora lá, gente. Flora de Série tem loja física imperdível, uma arquitetura exuberante, Rua Lagoas, 862, Savassi. Instagram, @Flora de Série. Para quem não gosta de pessoas, site www.floradesérie.com.br e tem um cupom especial. Show de bola. É mesmo? Denso 10. Denso legal, isso 10. 10% de desconto aí para quem estiver escutando a gente e quiser viver mais bonito. Viver bonito é uma bandeira nossa, Flora de Série Bruna, que é enxergar beleza onde as pessoas apenas passam os olhos. Então, leva isso pro seu 2026, vai ser interessante. Isso, que legal. Essa frase ficou boa pra encerrar, hein? Eu acho que a gente... Eu não sei nenhuma outra pra fechar mais bonita aqui, Bobs, então... Porque viver bonito. É isso. Mas é isso, pra gente é viver bonito e viver denso. Eu acho que a beleza da vida tá nas complexidades e nos obstáculos pra gente crescer. Bubs, obrigado. Foi legal demais. Gente, foi bom demais. Legal. Obrigado pelo Amei. seu tempo. Obrigado por falar bem e contar essa história que a gente já sabia, né? Guilherme me contou um pouquinho. Depois a gente conversando, você me contou mais um pouco aqui, mais uns segredinhos, né? Isso aí. Foi bom demais. Obrigado. Parabéns. Tomara que continue crescendo com novos braços, novas oportunidades e comunidades para você ensinar mais o que você faz e o que você falou aqui para mais gente que tiver disposto a escutar e aprender. Assim será. Obrigada, Viu? gente. Fechado. Muito obrigado. Valeu. Gente,
Obrigado por ficarem aqui escutando a gente, tá? Sigam aqui a gente no YouTube, tá? denso.hub.oficial no YouTube e @denso.hub no Instagram, tá? Nós vamos estar sempre presentes, divulgando cortes, divulgando o dia do episódio, a gente vai anunciar isso para vocês e fiquem sempre com a gente. Um abraço. Um abraço.